Meus amados, vamos compartilhar a palavra do Senhor hoje, nessa reunião especial de líderes. E eu quero compartilhar com você sobre princípios de fé. Princípios de fé. Por que princípios de fé? Porque depois de orar e jejuar, algo de fé precisa explodir no nosso coração. Depois de investirmos, como nós investimos nessas semanas, nas 3 últimas semanas, em jejum e oração, e eu sei que com certeza a nossa liderança fez isso. Fé é liberada no nosso espírito. Como eu disse ontem, você é um ser espiritual que move no sobrenatural. O sobrenatural deveria ser a nossa maneira de viver, mas não confunda sobrenatural com fantástico. Alô? Não confunda sobrenatural com místico. Eu posso nomear na vida de todos vocês que estão aqui nessa linha de frente algo sobrenatural na sua vida. Aqui ó, só de conhecer você. Mas você às vezes, líder, fica um pouco desanimado. É porque você confunde o sobrenatural com o místico. Você confunde o sobrenatural com uma experiência extraordinária. O sobrenatural para você é o modus operandi natural. Vou te contar. Com certeza você tem uma experiência sobrenatural para me contar que aconteceu com você na semana passada. Como assim, pastor? Aqui, ontem, um garoto estava aqui, dos nossos seminaristas, e ele falou: pastor, quando eu terminei aqui a reunião, veio um irmão e me deu um envelope e tinha R$150 no envelope. Como é que é o nome disso? Fala comigo. Sobrenatural. Ele pediu para alguém, ele falou: não, o próprio Espírito Santo separou isso para ele. Ontem nós estávamos aqui no culto e uma irmã de fora, que eu nem sei qual igreja que ela é, veio aqui ministrar louvor, Thalita, né? E ela recebeu uma palavra profética. Como é que é o nome disso? Sobrenatural. Para você, o sobrenatural deveria ser o natural. Mas sabe por que a nossa fé fica um pouco abatida? Porque nós estamos esperando uma experiência mística, que envolve ouvir uma voz audível de Deus. Envolve aparecer um anjo e falar conosco. Não, eu te falei, você é um ser espiritual. Está aqui na minha frente que é a pastora Viviane, pastor João. Esses dois andam no sobrenatural. O sobrenatural para eles é todo dia. Aí não é algo para se gabar, não, é algo natural na sua vida. Mas não confunda isso com uma experiência mística, ou uma experiência que tem eventos extraordinários, como eu te disse, do tipo uma visão aberta. Nunca tive visão aberta, nunca vi anjo na minha vida, e nem preciso vê-lo, porque eu tenho o Espírito Santo residente em mim. Você anda muito mais no sobrenatural do que você pode imaginar. Agora, quando é que ficamos abatidos? É quando misturamos fé com fantasia. É quando confundimos fé com fantasia. Então a batalha que você foi chamada não é uma batalha para o sobrenatural, pensando que é místico. Não, é que o sobrenatural deve ser a sua maneira normal de viver. Eu vou olhando aqui e vou vendo o sobrenatural se manifestando. Aqui a pastora Viviane, ela trabalha de personal organizer, e ela queria muito fazer um curso para ter um certificado. O curso custa R$2.000. Sabe o que Deus fez? Trouxe a mulher lá de São Paulo para vir dar curso aqui para as irmãs. Aleluia. O certificado dela custa R$1.800. Ela é oficial. Ela dá curso e certifica, igual uma treinadora de coach, por exemplo, igual a Dinamarca. Esses cursos são caríssimos. Por que são? Porque a pessoa teve que investir nessa formação para receber a formação para poder dar o certificado. Sabe o que Deus fez? Essa irmã, que é profissional, ligou para Janaína, minha esposa, e falou: pastora, eu quero ir lá em Belo Horizonte, eu quero dar o curso lá. Como é que é o nome disso? Fala comigo. Sobrenatural.
mas essa é a maneira normal do crente viver. Então, o sobrenatural já move na sua vida. Você precisa aplicar fé para isso. Não confunda isso com fantasia. Não fique esperando assim uma coisa como uma voz audível do céu, ou os querubins descer. Terminamos o jejum domingo passado, retrasado. Quando eu piso ali fora para compartilhar com o pastor Maico, quando eu vejo do outro lado da rua, tem um lugar ali para alugar, que tem dezenas, não sei se é dezenas, mas quase uma dezena de salas de aula. Nós estamos precisando aqui de sala de aula. Eu vou lá para conhecer o lugar. O pastor, tem uma igreja funcionando lá. Quem é o pastor que está lá pastoreando a igreja? Nosso irmão, amigo, Leonardo Ribas, que também esteve na videira em 2011. Eu falo, rapaz, e o que o sujeito prega? Sabe qual é o nome da igreja dele? Plenitude da Graça. Só prega Aloísio Silva todo domingo. Eu falei, só pode ser Jesus. Eu falei, você está perto do reino dos céus, está do outro lado da rua. Trouxe ele aqui ontem para ele conhecer e tal. Vê se alguém está planejando um negócio desse. Como é que é o nome disso? Fala comigo, sobrenatural. Agora existe uma batalha na minha mente, na sua mente, dizendo, não, sobrenatural não é isso não. Sobrenatural é ver a perna crescer, é o paralítico andar. Não, isso aí é o extraordinário. Isso é um dom da fé, isso é operação de milagres. Sobrenatural acontece todo dia na sua vida. Se você crer assim, você vai começar a operar assim. Se você crer assim, o seu coração vai nessa direção. E qualquer dificuldade que aparece, você já não tem mais medo, que você já pensa, deve ser Deus querendo operar o sobrenatural. Deve ser Deus. Aí você não fica ansioso mais, você não fica preocupado. Por quê? Porque você move, você é um ser espiritual, lembra? Quem é espiritual aqui? Seres espirituais movem no natural? Não pode. Então tudo que você está envolvido é espiritual também. O trabalho lá do pastor Alex é espiritual, o trabalho do pastor Michael é espiritual. Inclusive perdeu o trabalho hoje. Aleluia. Deve ser Deus querendo abençoá-lo, com certeza. Por quê? Porque você é espiritual. Diga comigo, eu sou um ser espiritual. E eu movo no sobrenatural. Agora vai envolver uma batalha de fé. Vai. Por que vai envolver uma batalha de fé? Não é porque Deus está interessado no demônio, é porque Ele quer exercitar a nossa fé. Combati o bom combate, diz o apóstolo Paulo, e guardou o quê? A fé. Por que ele guardou a fé? Porque a fé é a única coisa necessária para combater o combate. É como se fosse a arma. Sem a fé, você e eu não temos a arma. E eu vou te contar, toda a estratégia do inimigo consiste em minar a sua fé. Consiste em minar a sua fé. E não adianta ficar olhando para a fé do outro, não. Cada um tem uma maneira que o diabo sabe que mina a sua fé. Alguns ele mostra o relatório do natural, e aí a fé do sujeito, aí ele vai pensando no natural. Aí o que acontece? Que a fé vai baixando. Aí ele começa a ficar analítico, ele começa a ligar os pontinhos, mas não os pontinhos do sobrenatural. Ele começa a ligar os pontinhos do natural. Aquele cliente não pagou, então você não pagou, aquele boleto vai atrasar, vai protestar, não vou comprar material, se eu não comprar material não fabrico, se eu não fabricar não vendo, quebrei. Não é verdade? Aí o coração dele, o que acontece? Ele pensa, e agora? Agora o fulano lá, o meu diretor foi demitido. Se o diretor for demitido, o gerente também vai ser. Eu trabalho aqui de vendedor, eu não vou sobrar aqui. Olha aí, a tragédia está instalada. Porque, fala comigo, a dúvida destrói a fé. Tiago diz que o homem que duvida é semelhante à onda do mar. Ele vai e ele volta. Ele vai lá na frente empolgado, ativado, movido por Jesus, mas depois ele volta lá atrás, porque o inimigo fala no seu ouvido na primeira pessoa. Ele diz: eu não tenho
Eu não consigo. Mas não é, essa aí não é a voz da sua consciência, porque a sua consciência é bíblica. A sua consciência fala é Bíblia para você, freguês. Ela não fala nada contrário à Bíblia. A sua consciência, quando for a voz da sua consciência, vai ser: eu posso todas as coisas, que me fortalece. Quando a sua consciência falar com você, ela é bíblica. Ela vai te lembrar de Filipenses: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Hoje o pastor Gerson mandou uma mensagem, os irmãos estão aí no grupo da igreja, eu encaminhei a mensagem, ele falando que está fortalecido na fé. Ele está no meio de uma tribulação. O médico disse que ele tem que fazer 40 sessões de quimioterapia. Ele está na segunda, faltam 38. Mas ele diz que está fortalecido na fé pela oração dos santos. Aleluia. E aí ele usou o texto lá de Tiago, que muito pode a oração do justo pela sua eficácia. O que o Espírito está compartilhando com ele? A oração funciona. A oração funciona. E tem gente orando por você. E tem gente orando que você não está sozinho. Apesar de estar a 600 quilômetros daqui. Olha o que o Espírito Santo faz. Vê se isso não é obra sobrenatural. Quem é que coordena esse movimento de oração? Quem é que libera essa fé no coração? Fala comigo: a fé é a chave. E você tem a chave. Mas sabe o que o inimigo diz? Sabe o que essas pregações da lei dizem? Não, para você mover no sobrenatural, você tem que ter um nível de fé muito grande. Só gente altamente consagrada consegue ter fé. Eu vou te lembrar das palavras de Jesus: se a sua fé for do tamanho do menor grão que existe sobre o planeta, você vai dizer esse monte: sai daqui e vai acolá. Jesus está falando para transposição de montes. Ele está fazendo uma comparação. Ele está dizendo: se você imaginar um filme com efeitos especiais, né? Aí como se um mutante conseguisse mover um monte para o outro, você não precisa ter uma fé grande não. Se ela for a menor semente sobre a face da terra que pode reproduzir, você vai conseguir fazer coisas sobrenaturais. Então Jesus está destruindo essa pregação que diz que só uma grande fé é que move uma grande montanha. Não é, é a fé que Deus colocou no coração de cada crente. É Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Qual palavra? Tem certeza? Pega então Romanos 10:17 aí. Vamos ver se é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Você precisa saber o que ouvir, porque às vezes o que você ouve paralisa a sua fé. Alô, líderes? Tem alguém me ouvindo? Às vezes o que você ouve paralisa a sua fé. Por quê? Porque você acha que tudo o que sai da Bíblia é para você hoje. Não, pastor, mas é bíblico. É bíblico. É bíblico, mas não é para você hoje. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque até hoje, quando é pregado Moisés, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, o véu é posto sobre eles, aí eles não conseguem ter revelação. Mas sabe o que o apóstolo diz? E nós, com o rosto desvendado, não é? Contemplando o Senhor como espelho, somos transformados de glória em glória. Então, para ser transformado, não pode ter Moisés. Não pode ter Moisés, porque Moisés não transforma mais. O que transforma é a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir qualquer coisa. Ouvir a palavra de Cristo. Não é simplesmente ouvir a palavra de Deus. Toda a Bíblia é palavra de Deus, mas não é para você hoje. Você tem que levar lá para o templo o animal para sacrificar? Mas está na Bíblia, não está? Você tem que cumprir os mandamentos? Não, mas está na Bíblia, não está? Então, é toda a Bíblia que vai gerar fé em você? Não, mas nós devemos conhecer toda a Escritura, amém? Amém. Mas tem uma chave. Qual é a chave? Você só deveria ler o Velho Testamento se você tiver a chave do Novo.
Aí você abre o velho com a chave do novo. Eu acabei de ler Isaías 12 aqui para os irmãos, não li? Que Deus é a nossa, 12:2, a salvação, mas Ele tornou-se também a nossa salvação. Quando é que Ele tornou-se a nossa salvação? Quando Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Então, se você lê Isaías e tem a chave da nova aliança, aí você tem revelação. Mas a fé vem pelo ouvir, fala comigo, e ouvir a palavra de Cristo. Qual é a palavra de Cristo? O Evangelho. O Evangelho. Quando você ouve o Evangelho, fé é liberada no seu coração. Mas quando você ouve Moisés, você começa a analisar a si mesmo, os mandamentos, as ordenanças, e aí você trava, a sua fé trava. Você não move mais no sobrenatural, você começa a mover na lei. Você começa a mover na lei. Em Mateus capítulo 17, comprova o que eu estou falando para os irmãos. A maioria da cristandade prefere Moisés. A maioria dos crentes prefere os profetas poderosos como Elias. Jesus foi transfigurado, irmãos, diante de Pedro, diante de Tiago e de João. Quando eles desceram, eles preferiram Moisés. Quando eles desceram, eles preferiram Elias. Você acha que isso mudou hoje? Não. É por isso que nós temos que orar constantemente para ter revelação da graça de Deus. Mas quando você começar a pregar a graça, você vai ser perseguido. Escuta o que eu estou falando. Quando você começar a crer na graça e a viver debaixo da graça e a pregar a graça, você vai ser perseguido. Em primeiro lugar, pelos crentes judaizantes, pelos discípulos de Moisés. Os discípulos de Moisés já se levantam, dizendo: isso que você está pregando é fácil demais, isso é papinha, eu queria uma coisa mais profunda, pastor. Você vai falar para líderes do Evangelho? Não, você vai falar de perdão de pecados, você vai falar de redenção. Engraçado, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não vim ter convosco com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu quis pregar Cristo e este crucificado. Ele poderia falar tantas coisas profundas, porque o homem foi lá no terceiro céu, não é? Diz que viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar, mas ele falou: não, eu já escolhi o tema da minha pregação. O tema da minha pregação é Cristo e esse crucificado. Ponto final. Tão simples e tão poderoso ao mesmo tempo. Então, eu queria terminar esse nosso momento dizendo para você que essa chave você já tem. Para de ficar pedindo coisas que você já recebeu em Cristo Jesus. Essa semana Deus falou isso comigo. Eu estava lá no treinamento do cursão com o pastor Aloysio. Uma bênção está acontecendo até hoje. Nosso cursão está completamente renovado, poderoso. Eu fiz, recomendo que você faça novo o ano que vem. E quando eu estava lá, eu fui até o pastor Luiz para pedir algo para ele, mas não houve ocasião. Aí eu falei: amém. Aí o Senhor falou para mim: por que você está pedindo uma coisa que eu já te dei? Aí eu falei: amém, Senhor. Isso é uma visão natural. Você não precisa pedir para homens coisas que você já recebeu do Senhor. Você precisa crer nisso de verdade, praticado, porque eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora, fala comigo, agora. Qual viver? Agora. O Evangelho não foi para ontem, e o Evangelho também não vai ser para amanhã. Se alegre no processo de Deus na sua vida. Falei isso com o deputado. Foi deputado, você devia se alegrar, rapaz. Você cresceu 300%. Seu patrimônio eleitoral, se é que isso existe, triplicou. E você continua no mandato agora. Para você não mudou nada. Você foi abençoado. Mas quem não se alegra no processo, perde o favor.
porque agora a tristeza entra, a murmuração começa, o abatimento vem, mas eu queria convidar você a ficar de pé, porque você é um líder cheio de fé. Você já tem a chave e você já tem também a semente. Não limite o agir de Deus na sua vida. Você é um empreendedor do reino de Deus. O Senhor não colocou limites no seu ministério. Não coloque também. Essa vida que eu vivo agora, eu vivo, fala comigo, pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, eu acho que depois de uma mensagem como essa, dá vontade de orar. Eu te recomendo a orar. Vai andando por esse lugar, vai ministrando ao Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu creio que o Senhor já liberou fé, porque eu sou um justo, e o justo vive pela fé. Eu declaro, Senhor, eu libero fé da parte do Senhor, eu exercito fé. Senhor, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu espero boas novas da parte de Deus. Eu tenho convicção de fatos que eu não estou vendo. O Senhor já te deu. É convicção. É uma certeza. Profetiza, declara. Não fala aquilo que você vê, fala aquilo que você já viu pelos olhos espirituais, já viu pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo. Aleluia! Eu quero que você agora faça uma coisa profética. Eu quero que você faça uma coisa profética agora. Que você se una com um irmão ou uma irmã e libere fé sem perguntar nada para ele ou para ela. Deus vai usar você para liberar fé. Só libera fé. Encosta nessa pessoa e ora com ela, e ela vai ouvir. E depois ela vai orar com você. Libera fé.
Profetiza, 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 filho do homem. Libera palavras de vida eterna, palavras da nova aliança. Você tem a chave, a fé é a chave. Você tem a chave que abre, que destrava, que desata. Seja cheio, meu líder, seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Cheios, líderes cheios do Espírito Santo, líderes cheios de fé, líderes ativados para contagiar essa geração, líderes incendiados para compartilhar o Evangelho da graça.